Olá, eu me chamo Cristiano Ferreira. Eu quero cumprimentar todos que são irmãos em Cristo, com a paz do Senhor Jesus. Eu quero, diante de vocês e diante de Deus, relatar o fato que aconteceu comigo, sobrenatural, em meados do ano de 2000. E naquela época eu era novo convertido e eu pensei em me desviar da presença de Deus, porque o novo convertido tem algumas aflições e ele não tem a certeza ainda sobre a fé dele. Eu também quero chamar a atenção daqueles que não têm certeza sobre a sua fé, que Cristo, Ele é a nossa certeza da fé, e a experiência com Deus Ele te deixa mais convicto do que é Deus. Então, eu quero passar para vocês esta experiência para que a fé seja reforçada, seja renovada, não importa o seu estado espiritual, para entendermos que desta terra nós temos dois lugares para ir. Ou é o céu ou é o inferno. Não há meio termo. Aqui é o lugar de escolher. Aqui é o lugar onde você vai escolher para onde vai. E aconteceu que no ano de 2000 eu pretendia me desviar da presença de Deus. Estava certo disso por causa de algumas coisas que eu tinha visto na igreja, de alguns irmãos que eu estava olhando para eles, não estava achando que aquilo ali era de Deus por causa de algumas coisas que eu vi na igreja, de erros de pessoas, e a Bíblia me orienta a olhar para o alvo, que é Jesus Cristo. Mas, sendo novo na fé, não tinha conhecimento ainda dessa palavra, nem de outras que hoje, graças a Deus, eu tenho. Então, Deus, Ele me arrebatou em espírito, e eu fui levado em espírito ao inferno. Então eu vi ali no inferno o sofrimento das almas. Então é sobre isso que eu vou falar agora com vocês. Sobre o que eu vi lá no inferno. Eu decidia não mais ir na igreja, estava definido nisso, decidido. E chegando na minha casa na mesma noite que eu tomei essa decisão, o Senhor me tomou quando eu estava dormindo. E muitos devem pensar, isso que ele vai contar é um sonho? Não, porque um sonho a gente sabe o que é um sonho. O que eu vou contar aqui não é um simples sonho, não é sonho. Aconteceu, eu estive lá, eu senti o calor do fogo do inferno na minha pele. E não é sonho. Então, aconteceu que eu estava em espírito. Normal ainda, numa estrada escura, com árvores dos dois lados. E eu escutei uma voz do céu me bradando, dizendo assim: eu vou permitir que você sinta como é que as pessoas morrem sem mim. E quando aquela voz falou comigo, eu comecei a sentir aquele vento, que até então eu não estava sentindo, eu comecei a sentir o vento. Foi a primeira coisa que aconteceu. E nisso os ventos começaram a me cercar, e aqueles ventos formaram uma espécie de cordal e travou o meu corpo. E eu fiquei imóvel. Quando os ventos travaram o meu corpo e eu fiquei imóvel, abriu-se diante do meu pé, embaixo de mim, um buraco negro. E eu fui descendo devagar, lentamente nesse buraco. Quando eu terminei de entrar totalmente com a minha cabeça nesse buraco, eu já estava num local que parecia uma enorme caverna que não tinha fim mais. Não tinha fim. E as paredes desse local não eram como paredes comuns. Não era como paredes de terra, igual você vê. Parecia que eu estava dentro de um corpo de alguma coisa. Era a impressão que se dava. Então eu olhei para baixo, porque eu escutava vários gritos. Quando eu olhei para baixo, quando eu levei os meus olhos para baixo, eu estava caindo no meio de uma multidão de pessoas incontável, onde não via fim, que estavam gritando, gemendo, de todo tipo de grito. Uns gritavam: tem mais de 1000 anos que eu estou aqui, me tire daqui! E vários gritos ao mesmo tempo. Pessoas não estavam aglomeradas umas com as outras, de forma que eles não conseguiam se mexer, e mutilados. E eles estavam dentro de um fogo. Esse fogo, ele não é como o fogo da terra. Ele é um fogo avermelhado, com preto, e com alguns pigmentos amarelo. Ele não tem coloração azul nele. É um fogo diferente. Esse fogo ele não cessa, é um fogo vivo, parece. Aparentemente parece um fogo formado de trevas e sangue. Então aquelas pessoas gritavam no meio desse fogo, de forma que eles não podiam mexer, nem sair, nem fazer nada para sair dali. E eu estava caindo lá no meio deles.
Aí quando eu comecei a aproximar um pouco da onde eu estava caindo, desse fogo, eu comecei a sentir o calor desse fogo no meu corpo. E aí eu comecei a entrar em pânico, comecei a gritar também, que ali eu pensei na hora, já era, acabou, eu morri sem Deus, eu estou entrando no inferno. Mas aí quando eu pensei assim, eu comecei a gritar. E quando eu comecei a gritar, veio um vento do lado sul e me soprou para o lado oeste, me colocando em cima de uma plataforma fixa. Neste momento, o meu corpo ele desatou, ele começou a funcionar de novo. Só que a minha cabeça, ela travou. Eu não conseguia mexer a cabeça para os lados. Eu só conseguia olhar para frente. E o corpo desatou, mas a cabeça travou. E nesse instante que a minha cabeça travou, eu escutei uma voz falando comigo de novo. Então ele colocou a mão sobre os meus ombros e disse: eu não permiti que você caísse lá dentro, porque quem cai lá não volta mais. Aquele homem, aquela luz brilhante que estava do meu lado era o Mestre Jesus. E ele foi me levando para um outro lugar. E chegando nesse lugar tinha um demônio gigante que dava ordem a algumas pessoas que estavam lá. Quando ele viu o mestre que estava comigo, ele caiu por terra com seu rosto. E naquele momento eu perguntei ao Senhor: quem são essas pessoas? Aí ele me disse: essas são as pessoas que chegaram por aqui. E elas não sabem ainda o que esperam por elas. Aí ele disse, aquele demônio: mostra o que tu fazes com as pessoas aqui dentro. Então ele deu ordem a 2 demônios, um pouco menor que o ser humano, batendo na estatura mais ou menos um pouco para baixo do ser humano. E eles caminharam em direção ao fundo, onde tinha um portal muito grande, um portal negro, de um aço negro estranho. E nesse portal tinha 2 demônios também, iguais àqueles que caminharam. Quando eles chegaram perto desse portal, esse portal se abriu. Esse portal se abriu e o fogo que saía de dentro lambia o lado de fora. Aquele portal dava acesso àquele lugar onde eu estava caindo. Aí, quando este portal abriu, esses demônios entraram lá dentro e tiraram as pessoas que não conseguiam nem ficar de pé de lá de dentro. E essas pessoas, elas estavam dilaceradas, mutiladas de todo jeito. E uma delas estava com o seu rosto mutilado e o seu olho saía para fora. E aquilo não estava só ruim de ver, de horrível de ver, mas eu sentia uma presença muito ruim naquele lugar. Uma presença que você não consegue sentir aqui na Terra. Era só lá dentro. Então eles voltaram com essas pessoas lá para dentro e aquele portal se fechou. Neste momento eu entrei em pânico e comecei a dizer: me tire daqui, por favor, me tire. Eu não quero voltar aqui mais. Então o Mestre Jesus pôs a sua mão sobre o meu ombro novamente. E nós dois nos transformamos numa espécie de raio, uma espécie de luz branca. E saímos daquele lugar de uma forma que parecia que o lugar era muito fundo e longe. Porque aquele lugar é uma outra dimensão paralela à nossa. Dá uma impressão que é no fundo da Terra, mas é uma outra dimensão. E quando saímos de lá, eu caí numa praça pública, com a Bíblia na mão, pregando o Evangelho de forma eloquente e desesperada, dizendo às pessoas: gente, vocês têm que aceitar Jesus, porque eu acabei de vir do inferno, vocês não querem ir para lá. Só que aquelas pessoas não ouviam o que eu dizia, eles ignoravam. E neste momento, o Mestre Jesus de novo pôs a mão nos meus ombros e disse: não adianta, essas pessoas não dão crédito à minha palavra, e o nome delas já estão naquele lugar. Neste momento, eu tive uma visão do meu corpo deitado na cama. Aí eu mergulhei, eu caí em cima do meu corpo, e aí, neste momento, eu comecei a acordar ali ainda em transe, com o corpo pesado e a cama toda suada. E neste momento eu bati o meu joelho no chão e falei: Deus, eu nunca mais desvio da tua presença. Me perdoe, me dê a capacidade para vencer este mundo. Por causa disso, eu fiquei aproximadamente 5 dias sem conseguir dormir, porque eu tinha medo de ser arrebatado novamente naquele lugar. Aí neste momento, a minha fé ela dobrou, eu tive mais esperança em Deus. E eu quero dizer para todos aqueles
que tem dúvida da sua fé, que não sabe ainda o que é Deus, peça uma experiência real com Ele. Peça também o batismo com o Espírito Santo, aquele que não tem. Porque sem o Espírito Santo de Deus, como que você vai decidir o que é certo ou errado neste mundo? Sabe por quê, meus queridos irmãos? Você precisa olhar para o alvo é Jesus. Não olhe à esquerda, não olhe à direita, não brigue com o irmão que está do seu lado. Se o seu pastor te afligir, perdoe ele em nome de Jesus. Se os seus irmãos te afligir, perdoe em nome de Jesus. Olhe para o alvo, busque libertação de espírito, olhe para dentro de você mesmo e busque a libertação. Porque daqui para diante, irmãos, temos só 2 lugares para ir. Ou é céu ou é inferno. E nada nessa terra vale a pena, a não ser a palavra de Deus. Nada vale a pena que você faça, por mais que você esforce. Busque o reino de Deus, enquanto se pode achar. Busque a salvação, enquanto se pode achar. Porque não há nada mais que importa para vivermos nesta vida passageira. Deus abençoe a todos vocês. Amém.